Pistola. A paz do Senhor Jesus, irmãos e irmãs. Gênesis capítulo 32. Versos 22 a 32. Gênesis 32, dos versos 22 a 32. Como fazemos? Eu vou ler o primeiro verso, os irmãos e as irmãs, o segundo verso e assim sucessivamente. Levantou-se naquela mesma noite, tomou suas 2 mulheres, suas 2 servas e os seus 11 filhos e transpôs o val de Jaboque. Ficando ele só, e lutava com ele um homem, até ao romper do dia. Disse este: deixa-me ir, pois já rompeu o dia. Respondeu Jacó: não te deixarei ir, se não me abençoares. Então disse: já não te chamarás Jacó, e sim Israel, pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste. Aquele lugar chamou Jacó Peniel, pois disse: vi a Deus face a face, e a minha vida foi salva. Por isso os filhos de Israel não comem até hoje o nervo do quadril na articulação da coxa, porque o homem tocou a articulação da coxa de Jacó no nervo do quadril. Pai amado, Deus Santo, nós te exaltamos, nós te bendizemos, mais uma vez. Estamos diante da palavra do Senhor. Desejamos, a partir deste momento, ouvir-te, escutar-te. Assim sendo, fala conosco. Ensina-nos por meio da palavra do Senhor. Ó Deus, tu sabes o quanto necessitamos ser ensinados por ti. É em o nome de Jesus que nós clamamos, que nós pedimos. Amém. O tema em que vamos meditar com base neste texto é Jacó no val de Jaboque, o encontro com Deus. Jacó no val de Jaboque, o encontro com Deus. Não foi um encontro com seu pai, com sua mãe, com seu irmão. Foi um encontro com Deus. O encontro que faltava na vida de Jacó. Pois até aqui Jacó havia vivido uma vida torta, de usurpação. Usurpou o direito de primogenitura de seu irmão Esaú, quando enganou seu pai com a ajuda da sua mãe Rebeca. E a partir daí, tornou-se um hábil enganador. O val de Jaboque foi um marco na vida de Jacó. Foi a partir de Jaboque que tudo mudou na vida de Jacó, pois Jacó encontrou-se em Jaboque com Deus. O encontro de Jacó com Deus marcou sua vida. O encontro de Jacó com Deus mudou a sua vida. Arrancou
de Jacó o sujo que havia em Jacó. Vejam que o encontro com Deus mudou a vida de Jacó, transformou a vida de Jacó. Quais ensinos podemos extrair deste encontro de Jacó com Deus? O que nós podemos, a partir do encontro de Jacó com Deus, aprender? Primeiro, a consciência de que a melhor bênção na vida é a bênção que vem de Deus. É o que diz o verso 26, parte final. Jacó diz: eu não te deixo, diz ao anjo do Senhor, eu não te deixo sem a minha bênção. Jacó externa a consciência de que a melhor bênção é a que vem de Deus, pois é a bênção certa, vinda da pessoa certa, a bênção que faltava. Nós temos que entender que nada nesta vida pode ser equiparado à bênção que vem do céu, a bênção que vem de Deus. Tiago já disse que o que vem do céu é bom, é perfeito. Quando o céu rasga diante de nós, o céu derrama em nós bênçãos significativas. Jacó tinha a consciência de que a bênção de Deus faltava em sua vida. Nada podia em sua vida ser comparado à bênção de Deus. Nós temos que ter esta consciência. Deus, nós necessitamos de tua bênção. Nós necessitamos do Senhor intervindo em nossa existência. Não arredamos de diante do Senhor sem sermos abençoados. Mas ainda, o encontro de Jacó com Deus nos ensina o caminho da persistência diante de Deus em busca da bênção de Deus. Verso 26. Este homem que lutava com Jacó, uma teofania, manifestação visível de Deus, neste caso tangível de Deus, isto é, Deus, disse: deixa-me ir. E Jacó disse: não, sem me abençoar. Depois de um tempo de peleja, o anjo do Senhor, ou o Senhor disse: eu desejo partir. Jacó disse: não. Persistência. Não adianta só desejar a bênção, ter consciência que a bênção de Deus é a melhor bênção, e não buscar a bênção persistentemente. Tem gente que deseja a bênção, mas não busca persistentemente, desiste com muita facilidade. Se você deseja a bênção de Deus, a exemplo de Jacó, você tem que ser persistente diante de Deus. Você tem que insistir diante de Deus. É buscar Deus persistentemente, assiduamente. Talvez você tenha pedido a Deus algo e ficou pedindo por semanas, meses, mas desistiu. Jacó não desistiu, foi persistente. Me vem à mente Ana, esposa de Eucana. Ana tinha um sonho, ser mãe. 1 Samuel diz, no primeiro capítulo, que Ana foi persistente diante de Deus, buscava a Deus persistentemente, dizendo: Deus, eu desejo ser mãe, eu desejo ser mãe, eu desejo ser mãe. Se você deseja a bênção, você tem que buscar a bênção.
Eu não sei que bênção você busca. Eu não sei quais são os pedidos que você tem feito diante de Deus. Seja persistente. Não desista. Talvez seja a conversão do seu esposo, da sua esposa, do seu amigo. Seja persistente. Enquanto há vida, há esperança. Deus pode mudar. Eu sei que depende da vontade de Deus, mas nós não conhecemos a vontade de Deus. Nós somos chamados por Deus a buscarmos a Deus, a batermos. Não é isto que Jesus ensina? Buscai, batei, persistam, insistam. Me vem também à mente a mãe de Agostinho de Hipona, o maior expoente da igreja no século IV e V, Mônica. Mônica, mãe de Agostinho, buscou a Deus, pedindo a Deus a conversão de Agostinho, que Deus intervisse na vida de Agostinho por 30 anos. 30 anos, não foi 30 dias. 30 anos. Agostinho viveu boa parte da sua vida nos prostíbulos. Foi pai muito cedo. Teve uma vida boêmia, mas se converteu. Mônica não desistiu. Morreu sem ver. Mas o seu pedido foi atendido. Agostinho se converteu. E se tornou o maior, como disse, expoente da igreja nos séculos IV e V. Um homem de Deus. Persistência, insistência. Eu não estou dizendo aqui que você tem que determinar, que você tem que ser positivista. Eu estou dizendo que você tem que persistir. É Deus quem manda. É Deus quem determina. Mas nós somos chamados a persistirmos, a insistirmos. Jacó não desistiu. Jacó foi persistente. Você tem sido persistente? Ou você tem cansado facilmente? Você tem desistido facilmente? Quem não persiste, não conquista, não acha o que busca. Quem quer conquistar, quem quer ganhar, tem que ser persistente. Não pode desistir. Mas ainda, o encontro de Jacó com Deus nos ensina o quanto Deus deseja abençoar seu povo, pois desce a condição humana a fim de abençoar seu povo. É o que dizem os versos 24 a 26. Foi Deus que iniciou a peleja com Jacó. Verso 24. Foi Deus que foi ao encontro de Jacó. De imediato, Deus encontrou-se com Jacó e Jacó encontrou-se com Deus. Deus desceu, Deus foi ao encontro. Com isto, Deus manifesta ou evidencia o desejo de abençoar seu povo. Deus desce a condição humana a fim de abençoar seu povo. O anjo do Senhor, Deus, ajustou a sua força à força de Jacó. É óbvio que se Deus quisesse vencer Jacó, Deus tinha vencido. Mas Deus desceu à condição humana, ajustou a sua força à força de Jacó. Todos nós sabemos que Deus desceu à condição humana na pessoa bendita de Jesus, a fim de salvar seu povo. Concedeu a bênção da salvação ao seu povo. Deus desceu em Jesus a condição humana. Jesus aqui viveu, Jesus experimentou os percalços que nós experimentamos no dia a dia. Deus se importa com seu povo. Deus ama o seu povo em Jesus.
Deus não se esquece do seu povo. Deus vai em busca do seu povo. Deus acha o seu povo. Deus encontra-se com o seu povo. Deus resgata o seu povo. Deus se envolve com o seu povo. Este é o nosso Deus. Não se esqueça disto em nome de Jesus. Deus não se esquece do seu povo, de você. Talvez você esteja no Val de Jaboque. Talvez você necessita neste momento ter um encontro com Deus. E por conseguinte necessita que Deus venha acalmar sua alma. Deus faz isto. Deus já evidenciou que se importa com seu povo. A maior evidência, ou o ápice da evidência de que Deus se importa com seu povo, foi a encarnação de Jesus. Mas ainda, podemos destacar que o encontro de Jacó com Deus também nos ensina que diante de Deus a nossa vulnerabilidade, fraqueza é exposta a fim de nos fazer dependentes de Deus. Verso 25. O anjo do Senhor tocou na coxa de Jacó, diz o verso 25, o pivô da força de um guerreiro. O corte na articulação da coxa de Jacó foi a marca deixada por Deus em Jacó, que indica sua total dependência a Deus. Diz o verso 31, há de eterno, tu és dependente de Deus, Jacó. Tu és menor do que Deus, Jacó. Às vezes Deus permite cortes na nossa vida. Às vezes Deus permite dificuldade na nossa vida, dor na nossa vida, a fim de fazer com que nós venhamos entender que nós devemos ser dependentes de Deus, totalmente dependentes de Deus. Jacó entendeu, o texto indica que o anjo do Senhor quis evidenciar Jacó também a sua dependência, a sua vulnerabilidade, a sua fraqueza diante de Deus. Eu já disse aqui reiteradas vezes que nós necessitamos ser dependentes de Deus. Nós somos vulneráveis, somos pequenos, não adianta tentar. A força vai acabar. Em um momento nós vamos ser atingidos. Dependência de Deus, ou a consciência de que temos que ser dependentes de Deus, que necessitamos de Deus, que nós necessitamos de Deus envolvendo nossa vida o tempo todo. Você é dependente de Deus? Você reconhece que você necessita de Deus, que você, a exemplo de Jacó, é pequeno demais diante de Deus, e por isso você necessita de Deus, da ajuda de Deus, dos cuidados de Deus, da intervenção de Deus na sua vida? Nós somos pequenos, e enquanto pequenos nós necessitamos de um maior do que nós, isto é Deus. Deus é maior, Deus é forte, Deus é onipotente, Deus é quem nos sustenta, Deus é o nosso Deus. Todas as vezes que o povo de Israel no deserto deixava de entender que necessitava de Deus, o povo de Israel se perdia no deserto, e Deus permitia, a fim de fazer com que o povo voltasse e dissesse: Deus, nós necessitamos do Senhor, nós somos dependentes do Senhor. No deserto da vida, quando nós teimamos, quando nós passamos
de uma maneira errada, equivocada, a viver sem atestar nossa dependência a Deus, Deus permite as dificuldades para que nós venhamos, a exemplo do povo de Israel, dizer: Deus, nós necessitamos do Senhor. É o corte na coxa. Você tem que mancar. Este é o sinal que você é menor, que você é humano, que você, como um cristal, quebra facilmente. Você precisa de mim, você necessita de mim, diz o Senhor. Sou eu quem faz a diferença na sua vida. É Deus, meus irmãos. Mas ainda, podemos destacar que o encontro de Jacó com Deus nos ensina que diante de Deus há a necessidade de reconhecer e confessar pecados. É o que diz o verso 27. Quando Deus pergunta a Jacó: qual é o seu nome? Como você chama? Qual é o seu nome? É óbvio que Deus sabia que Jacó chamava Jacó. O que nós temos que entender é o que está por detrás da pergunta de Deus. Deus desejava que Jacó reconhecesse o seu pecado, porque o nome Jacó significa usurpador. Deus desejava que Jacó dissesse, quando disse: meu nome é Jacó, eu sou pecador, nas entrelinhas. É reconhecimento de pecado, é confissão de pecado. Diante de Deus há necessidade de reconhecermos e confessarmos os nossos pecados. Jacó, quando responde: eu sou Jacó, eu me chamo Jacó, Jacó está dizendo: eu sou pecador, eu estou diante do Senhor confessando os meus pecados, eu necessito do Senhor, eu sou pecador, eu sou enganador, eu enganei meu pai, eu enganei meu irmão, usurpei o direito de primogenitura do meu irmão Esaú, eu pequei contra o meu irmão, contra o meu pai, eu pequei contra Deus. Diante de Deus, nós temos que reconhecer os nossos pecados e confessar os nossos pecados. Hoje nós vamos participar da ceia. É um momento onde nós normalmente nos autoexaminamos, onde nós dizemos: Deus, pecamos contra o Senhor, perdoa-nos. Há necessidade, irmão e irmã, de reconhecermos os nossos pecados diante de Deus e confessarmos os nossos pecados diante de Deus, de dizermos: somos Jacós. Somos Jacós. Mentimos, enganamos muitas vezes, usurpamos o que não é nosso muitas vezes. Reconhecemos. Diante do Senhor nós temos que ser transparentes, porque não há como esconder o que somos diante do Senhor. Os Jacós diante de Deus são vistos. Há necessidade então do reconhecimento e da confissão. E por fim, o encontro de Jacó com Deus nos ensina que Deus, por meio do seu poder, muda pessoas, transforma pessoas. Eu vou repetir, porque isso é importante. O encontro de Jacó com Deus nos ensina que Deus, por meio do seu poder, muda pessoas, transforma pessoas. É o que diz o verso 30. Jacó diz: vi a Deus face a face e a minha vida foi salva. Deus me salvou. O encontro com Deus proporcionou salvação, mudança, transformação. De Jacó a Israel, mudança, transformação. O texto quer nos ensinar que diante de Deus o pecador é mudado, o pecador é transformado, é salvo, é resgatado. Deus muda a fim de usar, como fez com Jacó. O intuito de Deus de usar Jacó
de fazer de um enganador uma pessoa honesta, uma pessoa dedicada a Deus. Deus salva pessoas, Deus muda pessoas. Nós não podemos deixar de entender que Deus, por meio do seu poder, transforma, muda vidas, muda pessoas. Talvez você conheça um Jacó. Talvez você viva com um Jacó, que necessita encontrar-se com Deus, que necessita dizer: vi a Deus face a face e minha vida foi salva. Diga a este que Deus é poder, e poder que muda, e poder que transforma. O nosso Deus muda comportamentos, muda vidas. Talvez você necessita mudar alguma coisa em sua vida. Talvez exista em sua vida um ponto chamado Jacó, que precisa ser mudado, transformado. Deus muda, Deus transforma. Nós não podemos deixar de entender que Deus muda. Você é testemunha, eu sou testemunha, que Deus muda pessoas, que Deus converte pessoas. Não existe Jacó que Deus não possa mudar. Não existe Jacó que Deus não possa mudar. Deus muda porque Deus é onipotente. Deus transforma a mente, a cabeça, o entendimento de pessoas. Deus converte pessoas. Deus muda a existência de pessoas. Deus muda os caminhos de pessoas. Deus põe pessoas em caminhos certos, retos, íntegros. Não desista dos seus que ainda estão perdidos. Não desista. Persista diante de Deus. Talvez esta seja a bênção que você tanto deseja. Creia que Deus transforma, que Deus muda, que Deus intervém por meio do seu poder. Deus muda, Deus transforma. Abaixe sua cabeça. E pense no que necessita ser mudado em sua vida. Onde está o Jacó em sua vida que necessita ser mudado, transformado? Se ponha diante de Deus. Se curve diante de Deus. Converse com Deus. Diga: Deus, eu necessito do Senhor. Como eu necessito do Senhor. Jacó entendeu que necessitava unicamente do Senhor em sua vida. Diga: assim como Jacó, Deus, eu entendo que eu necessito da bênção do Senhor. Só o Senhor pode me abençoar. O Senhor tem a bênção certa. A bênção certa é a que vem do alto, é a que vem do céu. O mundo não pode me abençoar. Os banquetes do mundo são enganosos. Eu desejo o manjar do céu. Ó Deus, eis-nos aqui, meu Pai, diante do Senhor. Tem compaixão de nós, tem misericórdia de nós.
Nós nos curvamos diante do Senhor, nós nos rendemos diante do Senhor, nós dizemos ao Senhor: Deus, eis-nos aqui, necessitamos do Senhor. Sê conosco, meu Pai. Ajuda-nos. Ajuda-nos. Ajuda-nos em nome de Jesus. Ó Pai amado, ó Pai santo, atenda, escuta os pedidos que vêm da nossa alma. Desejamos ser abençoados por Ti, em nome de Jesus, nosso Deus Redentor. Amém. Amém. Amém, meu irmão e minha irmã. Passemos a parte que vamos administrar e participar da Santa Ceia, da mesa do Senhor. Eu já disse aqui inúmeras vezes que a ceia foi instituída por Deus. Foi Deus quem instituiu a ceia. A ceia é bênção. A ceia é nutriente espiritual. Quando participamos da mesa do Senhor, da Santa Ceia, somos nutridos espiritualmente por Deus. É óbvio que o pão continua sendo pão. Não há transformação na substância do pão, e o suco de uva continua sendo suco de uva. Não há transformação na substância do suco de uva. Mas é certo que quando nós participamos tanto do pão quanto do suco de uva, ambos os elementos, no caso do pão, representam o corpo do Senhor, e do suco de uva, o sangue que foi derramado do corpo do Senhor. Nós somos espiritualmente nutridos por Deus. Nós somos unidos espiritualmente a Jesus. Foi Jesus quem instituiu a Santa Ceia. 1 Coríntios capítulo 11 vai dizer exatamente isto. Nós estamos hoje seguindo uma recomendação de Jesus, pois foi Jesus quem disse: celebrai a ceia, pois a mesma anuncia que eu morri, que eu venci a morte e que eu vou voltar. A ceia passa a mensagem de que Jesus morreu, de que Jesus venceu a morte. Nós somos também convidados, no mesmo texto, isto é, 1 Coríntios capítulo 11, a nos autoexaminarmos, avaliar nossa vida. Mas o mais importante aqui é avaliarmos se de fato estamos cientes de que a salvação vem de Jesus, que é por meio de Jesus, que é bondade de Deus, é misericórdia. Eu convido você, batizado ou batizada, aqui ou em uma igreja reconhecida como evangélica, autêntica, verdadeira, a participar conosco. Se ponha diante de Deus. Meu irmão e minha irmã, quando Jesus instituiu a ceia, indicando que a mesma ia substituir a Páscoa,
Jesus pegou um pão, a fim de dizer o que haveria de acontecer com seu corpo, com sua vida. O pão, portanto, representou o que haveria de acontecer com Jesus. Jesus então pegou o pão com esse intuito e disse: isto é o meu corpo que foi partido por vós. Tomai e comei. Fazei isto todas as vezes em memória de mim. Participemos. Depois Jesus pegou um cálice e disse: este é o cálice da nova aliança, dizendo que seu sangue haveria de ser derramado. Tomai e bebei. Fazei isto todas as vezes em memória de mim. Participemos. Pai amado, Deus santo, exaltado, exaltado, enaltecido seja o Senhor. Não existe bênção maior do que a bênção da salvação, a bênção de estarmos em Jesus, a bênção de sermos de Jesus, de pertencermos a Jesus. Não existe nada que pode ser equiparado à bênção de estarmos em Jesus. Nós às vezes reclamamos porque não temos tantas coisas, não temos uma casa, não temos um carro, não temos uma boa saúde, e nos esquecemos que o Senhor já nos deu a coisa mais importante, a salvação. A eternidade foi nos dada quando Jesus entrou em nossa vida, entrou em nossa existência, foi gestado em nossa existência, nasceu em nossa existência. Que nós possamos não nos esquecer disto, que nós possamos, em nome de Jesus, andarmos exaltando, bendizendo o teu santo nome, meu Pai, aguardando o retorno de Jesus. Jesus há de voltar, e nós vamos viver com Jesus, com o Senhor, por toda a eternidade. Que bênção, que morte, que ressurreição bendita do Jesus que morreu, que ressuscitou, que vive. Amém.